Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos analisar agora João Guilherme Pascoal falando sobre as contratações do Flamengo para a temporada 2022 e a renovação de Dorival Júnior. Vamos para mais um vídeo, já chega explodindo o dedo no like. Se você está contente com o nosso Flamengo, se você apoia que venha chegar novos reforços no Mengão, vai nos comentários e escreva a sua opinião de qual jogador deve ser contratado pelo Flamengo nesse ano. Sem clubismo, vai nos comentários, escreva rapidinho. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sino das notificações para você receber todos os nossos vídeos. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Então vamos para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Pelo menos argumentar com o treinador quanto às posições que ele entende como fundamentais para esses reforços, né? Dos jogadores que saem, aqueles que vão chegar, vai precisar contratar um goleiro mais? Não sei. O Hugo vai ficar? A gente não... o Santos vai ficar? Pode ter proposta. O Santos fica. Pode ter proposta. O Hugo é uma boa questão que você levantou. Existe um interesse do staff do Hugo e do próprio Hugo de buscar maiores oportunidades na próxima temporada, né? E ele sabe que permanecendo no Flamengo ele não vai ter tanta chance assim. Então existe uma possibilidade dele sair. Diego Alves sairá, contrato encerrado. Diego Ribas sairá, contrato encerrado. Rodinei, como diria Valone, interrogação. Interrogação, porque os jogadores pedem para ele ficar, né? Você que é sempre muito bem informado sobre todos os clubes. Muito obrigado. Você já ouviu falar da possibilidade do Gerson estar descontente, que o Flamengo estaria monitorando o retorno do Gerson? Gerson no Mengão, falar, inclusive, através do pai dele. Se perder o João Gomes, que também é uma outra possibilidade, né? Eu ouvi falar, através do pai dele, que inclusive veio para a imprensa e meteu a boca no mundo, que o Gerson não está feliz lá e que vai procurar um outro lugar para jogar e ser valorizado. E aí, isso é um fato. Agora, em relação ao Flamengo... Não, aí o Flamengo teria dito que, claro, vai monitorar, porque o Gerson disse também que se voltar a jogar no Brasil... Há uma identificação muito grande. Total com o Flamengo. Aí depende de vender ou não também esses jogadores do meio-campo a que você está se referindo. Porque o Braz deu uma entrevista dizendo assim... Nós temos muitos jogadores acima da média, mas vamos trazer alguém acima da média também. Vamos reforçar sim. Ele até usa a nível internacional, a nível mundial, não sei qual foi bem a frase, mas enfim. Trazer alguém, não sei se ele está pensando nos que podem sair, isso ainda vai rolar. Tem gente que pode sair sim. E outra coisa, ontem eu levantei no Linha uma questão e eu acho que as opiniões ficaram divididas, eu aproveito para perguntar de vocês. Pergunte, Mauro Naves. Você acha que seria possível o Dorival assinar um contrato de renovação com o Flamengo e colocar uma cláusula, olha, se a seleção me chamar, vocês me liberam sem multa? Eu sou a favor disso. Houve quem... achasse ontem lá na mesa que não, o Flamengo não pode se dar a esse luxo de ou você vai ficar no Flamengo ou você vai para a seleção, enfim e tal. Eu não sei se isso poderá acontecer ou se eles vão ficar adiando essa renovação para que o Dorival sonde um pouco para saber quais são as renovação chances reais. Não dá, né, Mauro? Também, porque o Tite só sai em... depois da Copa, né? Mas você vê que hoje já tem... Mas hoje tem uma série de reuniões, não renovaram ainda com o Dorival, mas já estão discutindo lá hoje. Qual vai ser o período de férias. Hoje estão discutindo e devem descartar um amistoso lá em Miami. Na verdade, já renovaram com o Dorival, mas ainda não assinaram um contrato. Sim. Mas as duas partes já conversaram, eu quero que você fique, sim, mas ele já está conversando sobre o planejamento, mesmo não tendo conversando sobre o assinado. planejamento, sim. Me parece que vão ele já está esse delineando jogo em Miami, tudo isso aí. Porque seria no início do Campeonato Carioca, não interessa fazer esse amistoso, enfim. Ou seja, empate com a Recopa Sul-Americana e com o início do Campeonato Carioca. Então, mas o Dorival já está participando disso. Totalmente. Independentemente de ter assinado. Esse aqui eu gostaria, aquele ali pode sair. E a seleção é uma coisa que está muito em aberto. Assim, eu não sei realmente quais as chances do Dorival ser convidado. Essa é uma boa pergunta, Mauro. Qual é a chance do Dorival? Pois é, então... Ele, na coletiva pós-jogo lá em Guayaquil, ele falou, olha, vamos deixar esse assunto para depois e tal, depois a gente conversa. João, Mauro, se o treinador é chamado para a seleção brasileira, é evidente que ele vai ser chamado depois da Copa do Mundo por uma conversa com o presidente da CBF, com o Edinaldo. Sim. Aí depois ele tem que ir ao Flamengo e conversar com o Flamengo a respeito dessa situação. E eu acho, no mínimo, razoável, penso como você, que se coloque no contrato. Se tiver uma convocação para a seleção brasileira, eu posso ir. Porque a gente vê o caso do Tite.
O Tite disse que não iria para a seleção. Sim. Vocês estão lembrados disso? Aí foi lá, aí falou para o Andrés que ele ia fazer uma reunião lá no Rio de Janeiro com a CBF, voltou contratado para a seleção brasileira. Sim. Mas o Dorival realmente está cotado? Ele tem chance realmente? Porque tem esse outro lado do Flamengo. Eu entendo ontem as pessoas que divergiram, porque é o seguinte, poxa, mas eu vou planejar tudo com você aqui e tal, aí de repente em janeiro não é você, eu vou ter que correr atrás de outro, como é que eu faço? Que talvez o Flamengo não queira colocar isso lá, mas enfim. Ou talvez o Flamengo já tenha alguma informação de que não será o Dorival, né? Pode ser também. Nos bastidores. Porque é isso que você está falando, Mauro. Ele já acertou a permanência e já está sentado lá com a diretoria, fazendo todo o planejamento, esperando a confirmação da data do Mundial de Clubes, saídas, chegadas, tempo de férias, pré-temporada, quanto tempo vamos ficar aqui treinando no Ninho do Urubu, como será o início do ano com o Campeonato Carioca, depois da Copa Sul-Americana. Bota a molecada para jogar, como sempre. Já está início do Campeonato Carioca, bota a garotada para jogar. Depois, quando for a Vera, aí bota o pelotão de choque para entrar em campo. Porque esse ano, né, Pascoal, há uma diferença que vale a pena a gente dizer, a temporada termina mais cedo. A temporada termina agora no dia 13 de novembro. Então, as férias, elas terminariam no dia... Elas encerrariam no dia 14 de dezembro, para aqueles que não forem para a Copa do Mundo, obviamente. Mas o Flamengo deve dar alguns dias a mais e iniciar ali na última semana do ano. Porque aí você tem que casar com as datas de início também do Campeonato Carioca. Exato, Tem dos campeonatos regionais, o Campeonato Paulista saiu hoje a formulação dos grupos e tal. Então, a gente vê a probabilidade do Flamengo de estar bem equilibrado e bem montado já a partir do início do ano. Ao contrário do que foi nessa temporada, né? Sim. Foi meio que corrido, né? Sim. Meio que atropelado, a chegada do treinador, Paulo Souza, aí começou com os garotos, aí depois começou aquela fase de colocar jogador fora de posição, de tentar enxergar jogador que não era... Na verdade, ele chegou em dezembro, né? Mas... Iniciou a temporada com ele, só que o trabalho não deu certo. Não virou. Não deu certo. Não virou. Ele fez toda a pré-temporada. Agora, com o Dorival, o time se acertou, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América, é claro que ele sobe de patamar como treinador. Ele muda o seu patamar como técnico. Agora, ele é o único nome para assumir como técnico da seleção brasileira? Também acho que não. Existem outros nomes para assumir como técnico da seleção brasileira, mas aí depende da... É um negócio, porque seleção brasileira depende da preferência do presidente da CBF. Edinaldo Rodrigues. Agora, um outro detalhe, que com certeza o Dorival também já está participando ativamente disso. Ayrton Lucas. Ele pertence ao Spartak de Moscou. Estava estabelecido em contrato que, caso ele atingisse um determinado número de jogos pelo Flamengo, o Flamengo teria que pagar automaticamente 8 milhões de euros pela permanência dele. Só que ele não atingiu essa meta. E isso abre a possibilidade para o Flamengo negociar novamente com o Spartak Moscou um outro valor para adquirir o Ayrton Lucas. Então, dentro desse planejamento, é uma prioridade do Flamengo também manter o lateral esquerdo. Eu, se fosse Flamengo, contrataria também, né? Porque ele tem 2 jogadores distintos para a lateral esquerda. Ele tem para a lateral esquerda um jogador que é o chamado carrinheiro, aqui em cima da linha, vai na linha de fundo, é rápido, arrumou a expulsão. Você viu lá na linha de fundo, né? Arrumou a expulsão do Pedro Henrique. Como correu, hein, Pascoal? É muito rápido. Muito rápido, né? Jogador muito rápido. E tem um jogador mais cerebral, o cara que pensa o jogo. E um detalhe, que vai para o último ano da sua carreira, ele já deixou isso bem claro. Felipe Luiz será usado de uma forma diferente no ano que vem, em partidas mais estratégicas, e o Ayrton Lucas deve começar gradativamente a ganhar mais espaço. Eu acho que é muito possível que isso aconteça. E ele é muito bom jogador, né, João? Sim, sem dúvida. Ele é muito bom. Esse gol aí, eu vou dizer um negócio pra você. O goleiro também o Walter era o goleiro dessa partida aí do Cuiabá. Contra o Cuiabá, colaborou decididamente para esse gol sair. Tem uma coisa que a gente fica pensando no time do Flamengo, que o Flamengo tem muitos jogadores que são jogadores que têm marca, que têm grife, e o Flamengo se importa muito com isso.
Com essa marca, com essa grife. O Ayrton Lucas tem marca, tem grife, tem história no futebol. E aí, de repente, pode ganhar esse espaço. O Felipe Luiz, eu estava lendo hoje uma matéria a respeito disso, o Felipe Luiz tem... Ele fala assim, se o Tite me chamar para eu trabalhar na Copa do Mundo como observador, eu vou rapidinho, né? É só ligar que eu vou. Então, todos querem isso. E vai ser treinador, provavelmente, Felipe. Já encaminhando uma nova página da carreira dele. Vai ser treinador. Aos 37 anos, acho Felipe Luiz um sujeito fenomenal, um garoto fora do comum. Eu não sei se eu já falei aqui, João, não sei se eu falei aqui já. Ele esteve uma tarde toda com o Tite, não sei se a gente já comentou isso. O Tite o convidou para ir à CBF, Felipe Luiz, para falar sobre futebol como um todo. Pra você ter uma ideia, o tanto que o Tite o admira. O colocou agora na lista dos 55, ele é um dos 5 lá do Flamengo. Sim. Não vejo grandes chances, né? Sim. Eu acho que é Alexandre, Alex Telles ali, eu não vejo. Mas, enfim, ele está na lista. E o Tite bateu uma tarde, e eu vi uma entrevista depois do Tite, dizendo o quanto foi interessante conversar com o Felipe Luiz, por tudo que ele conhece de futebol da Europa, de futebol do Brasil, posicionamento. Ele é muito inteligente, enfim, adora ler livros. E dentro de campo é inteligentíssimo jogando bola, né? Muito, taticamente ele é muito importante. E é claro que tudo indica aí que ele vai ser um técnico quando parar e talvez começando até pelo Flamengo. Eu queria te dizer ano que vem teremos o último ano da carreira dele. Eu queria te dizer que enquanto o Pascoal falava, eu estava mandando uma mensagem aqui para o Dorival. Opa! Para que você faça as perguntas direto pessoalmente com ele. Mas hoje ele não pode falar conosco. E ele... Olha pra você ver como é que foi. Ele falou, Dorival, vou vir aqui ao programa? Não, ele falou assim, pode ser amanhã? Eu falei, claro, amanhã e tal. Deu jogo, né? Aí ele lembrou depois, nossa, amanhã é dia de jogo e tal, e, enfim, então... Estamos marcando aqui para quinta-feira. Estamos marcando... Dorival estará conosco. Para responder para a gente aqui a história... Vamos ver se ele vai ficar em cima do muro, né? Ele vai lembrar a história do posto de gasolina aqui, da esquina aqui? Podemos falar dessa história. Então, tudo indica que na quinta-feira teremos o Dorival conosco aqui no programa. E aí a gente... leva esses assuntos com ele todo aí. Ótimo. Olha, então já se prepare aí, Dorival Júnior estará dizer, amanhã tá vendo ter o Dorival. Aí ele, caramba, eu tô esquecendo, só se fosse de manhã. Eu falei, não, o programa é de 6 às 8 e tal, então ficou para quinta. Que legal, excelente presidente. Esse é o nosso querido presidente Mauro Naves, portanto, aqui já acertando uma entrevista com o Dorival Júnior na quinta-feira. Será um enorme prazer para todos conversar com o Dorival no programa. Falando em Dorival, trabalhou agora há pouco lá no Ninho do Urubu, né? Deu o treinamento. E o Flamengo amanhã vai receber o Corinthians... Provavelmente com este time aqui, vai todo mundo, meu senhor? Anote. Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas ou Marcos Paulo, lateral do Júnior. Pulgar, Diego Ribas, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França, ou seja... O único que atuou boa parte da partida e que pode começar amanhã é o Ayrton Lucas. Os demais jogadores, o Flamengo irá realmente amanhã com uma equipe B que jogou boa parte das partidas do Campeonato Brasileiro. Mas vai levar a taça? Vai levar a taça. Os grandes jogadores da equipe estarão no banco de reservas, farão uma grande festa com a torcida, mas o Flamengo enfrentará amanhã o Corinthians com uma equipe que é considerada a B e que jogou boa parte aí do Brasileirão. E fez bons jogos, né? Alguns nem tanto, mas quando ela começou a atuar, ela fez bons jogos, a equipe. Recentemente foi do Galo no Maracanã. É um time muito forte, né? Você vê o banco de reserva, o elenco do Flamengo é o melhor mesmo, é muito bom. Então, assim, claro, não é o mesmo nível do time titular, evidente, mas é um time que pode fazer a festa aí da comemoração diante do Corinthians, que também, não sei, tem lá os seus problemas também, né, para a escalação, o Corinthians. A gente já não espera um jogo tão aguerrido como foi, evidentemente, uma final, como a gente está vendo os lances aí. É muito Essa é a final da Copa do Brasil, né? Sim. Era outro nível, né? De energia, de entrega e tal. Mas é sempre Flamengo e Corinthians e vamos respeitar, né? O Corinthians amanhã tem duas dúvidas, né? Renato Augusto ou Balbuena. O provável Corinthians deve ter amanhã Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Robert e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto ou Juliano. Matheus Vital,
Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o provável Corinthians para amanhã. O Vitor Pereira, suspenso, não ficará no banco de reserva. A dúvida é na recuperação do Renato, que é um jogador fundamental, né? Para o Corinthians, por isso que você faz esse entre parênteses aí, Renato ou o outro, né? Juliano, isso. Porque não sei as condições do Renato ainda não são 100%, mas ele é um jogador fundamental. Aí o Corinthians, basicamente, que tem jogado aí, né? Que jogou desse time aí da final. Muito parecido com o time da final, Muito parecido. Né? Yuri, Roger. Só que lá ele começou com o Adson, né? Nessa final, né? E depois que entrou o Matheus, mas enfim. Botou o Lucas Piton de início, né? Matheus, que inclusive foi o que perdeu o último pênalti e tal. Mas é o que o Corinthians tem também de disponível. Se o Renato estiver bem, é basicamente isso que tem temos para hoje, diria o Vitor. Agora é o seguinte também, né, Pascoal? Amanhã, olha, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, e lembrando o Silvio Santos e já anunciando a série do Star Plus, o Rei da TV, veja que é espetacular, contando a trajetória do Silvio. Rapaz, Flamengo amanhã em ritmo de festa. Lembra? Em ritmo de festa. Rapaz, o Flamengo não para de comemorar, e com toda razão, né? 2 títulos importantíssimos e tal. Então amanhã a rapaziada vai chegar... não estará no clima do jogo. Mas em ritmo de festa. Quando a bola rola, todo mundo tem interesse pelo jogo, tem interesse pela vitória. Pode não ser o time titular do Flamengo, não é o time titular, porque o time titular jogou as Copas, e o time reserva jogou o Campeonato Brasileiro, e mesmo assim pontuando muito bem, garantindo a classificação na Libertadores da América. Então vai botar, até porque, João, o pessoal se esforçou demais, temperatura alta, ganhou um título, o desgaste psicológico, o desgaste mental, o desgaste físico, você tem que levar tudo isso em consideração. É hora de aliviar, né? Agora é hora de baixar um pouco a adrenalina e deixar também dar oportunidade para quem não participou muito do Campeonato Brasileiro, para ganhar o seu espaço na equipe do Flamengo. Eu concordo plenamente com isso. E aí, Pascoal, a pergunta é essa, é uma boa chance para o Corinthians? Aproveitando aí essa ressaca rubro-negra. O Corinthians vai para essa partida... bem enjoado. Né? E mordido depois do jogo do Goiás. Vai bem enjoado. O Corinthians está naquele jeito, ele não vai tomar mel, ele vai morder a abelha. Vai morder a abelha. Negócio de tomar mel pro Corinthians não dá certo. É isso daí, nação. Então se inscreva aí no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, coloca já o seu palpite para essa partida e o que você está achando dos possíveis reforços do Flamengo. Foi falado aí do Gerson, renovação com Ayrton Lucas, vamos ver o que pode acontecer, né? É isso daí, nos vemos no próximo vídeo.